baseado em histórias reais. Primeiro relato. Durante uma viagem de carro, eu estava passando por Ohio. Foi por volta desse momento que comecei a ficar sonolento ao volante, então parei na pequena cidade chamada Xenia. Procurei um lugar para dormir e encontrei este lugar chamado Xenia Country Inn. Parecia um pouco mal conservado, mas para ser sincero, toda a cidade parecia assim. Além disso, tudo o que eu precisava era de uma noite de sono. Então parei no estacionamento, e fui até a pequena recepção que ficava no canto da frente de um dos dois prédios do motel. Havia um velho sentado lá lendo o jornal. Estava quente lá dentro e havia um barulho alto vindo do ventilador de mesa. Pedi um quarto e o homem finalmente olhou para mim sem me cumprimentar, disse: 65. Eu entendi que ele queria dizer $65 pelo quarto, então lhe entreguei meu cartão de crédito. Perguntei se era possível conseguir um quarto de canto e ele simplesmente disse não. O atendimento ao cliente aqui claramente não era algo incluído no preço. O homem me entregou esta chave antiquada em um chaveiro completamente em branco. Eles ainda não usavam cartões-chave neste lugar. Caminhei pelo estacionamento até meu quarto. A porta estava na verdade difícil de destrancar, e tive que mexer um pouco a chave para finalmente conseguir girá-la. Antes de entrar, eu olhei ao redor do estacionamento. Havia apenas mais 2 carros lá, praticamente era uma cidade fantasma. Eu entrei no quarto e ele cheirava a uma mistura de algodão e vômito. Eu me perguntei se deveria voltar e pedir por outro quarto, mas percebi que pelo aspecto daquele lugar, todos os quartos provavelmente tinham o mesmo cheiro. O quarto era pequeno e tinha um carpete azul, sujo e desgastado, um sofá, uma pequena mesa de centro e uma cama. Eu fechei a porta e tentei trancá-la, mas tive dificuldades. Depois de cerca de 30 segundos de mexer e quase estourar um vaso sanguíneo tentando trancá-la, senti que poderia tê-la quebrado. Mas quando tentei abri-la, ela não abriu. Então, mesmo que a porta não estivesse completamente trancada, contanto que ela não abrisse, era o que importava. Porque no outro dia, simplesmente eu poderia sair pela janela. Eu me deitei na cama e ouvi as velhas molas rangendo conforme meu peso afundava no colchão e na estrutura da cama. Eu tentei ligar a TV, mas é claro que o controle remoto não funcionava. Então eu apenas me deitei sobre as cobertas e tentei dormir. Nesse momento, quase pulei para fora da minha própria pele quando ouvi um baque alto na janela. Olhei para o homem parado do lado de fora e ele começou a falar, parecendo ferido e precisando de ajuda. Ele dizia: "Ei, por favor, me deixe entrar. Estou ferido, preciso de ajuda", e ele definitivamente me viu naquela cama. Eu gritei de volta para ir até a recepção, mas ele não parava. Não havia como eu abrir aquela porta. Eu tinha a sensação de que ele estava fingindo e que aquilo era uma armadilha. Eventualmente, depois de ignorá-lo tempo suficiente, ele foi embora. Verifiquei para confirmar, e ele tinha sumido. Eu não tinha percebido quão realmente inseguro era aquele lugar. A área era tão insegura que tive que levantar e verificar a fechadura da porta só para garantir que a porta não se abriria. Eu puxei a porta algumas vezes com força e ela não abriu. Então eu fechei as cortinas na frente das 2 janelas para que ele não pudesse voltar e me olhar novamente. Isso me abalou um pouco, mas os nervos se acalmaram, e dentro de meia hora consegui dormir um pouco. Após um tempo,
Comecei a ter um sonho estranho em que estava em um supermercado fechado, correndo do gerente que me perseguia. Em algum momento do sonho, esses sons e barulhos começaram a dominar, a ponto de todo o meu sonho se transformar em incorporar esses sons, e então, acordei. O quarto estava frio por algum motivo e percebi que a coberta havia sido puxada de cima de mim. Eu me sentei para puxar a coberta de volta, mas então vi no pé da cama uma figura alta pairando sobre mim. Antes que eu pudesse gritar, ele me disse: fique calado e não se mexa. Ele disse que não me machucaria se eu não fizesse nenhum movimento ou som, então ele me perguntou onde estava minha carteira. Eu disse a ele que estava no bolso da minha calça no chão. Ele vasculhou os bolsos até encontrar minha carteira. Ele então me perguntou se havia algo mais lá, mas eu disse que estava apenas em uma viagem. Ele não disse mais nada e saiu. Corri para tentar trancar a porta novamente assim que ele saiu, tendo o mesmo problema de antes. Então liguei para a polícia, mas eles não chegaram rapidamente. Mas quando chegou, fomos até o homem na recepção que reproduziu as imagens das câmeras capturadas. No entanto, o cara que entrou no quarto estava usando uma máscara facial e um chapéu escondendo todas as suas características. Recebi meu dinheiro de volta e fui embora. Graças a Deus, não tinha muito dinheiro na minha carteira. Cancelei todos os meus cartões e dormi no meu carro. Aprendi minha lição de nunca parar em um motel suspeito. Segundo relato. Eu e minha ex-namorada tínhamos um relacionamento explosivo e não nos dávamos muito bem. Estávamos em uma viagem de fim de semana apenas para passear e fazer trilhas porque achamos que seria bom para nós, mas as coisas ficaram ruins no quarto de hotel na segunda noite, e basicamente eu não conseguia dormir no mesmo quarto que ela. Em vez de pegar outro quarto de hotel para mim por cerca de $150, eu dirigi literalmente até um motel na estrada e parei lá para ficar por uma fração do preço. Minha lógica era, se eu saísse durante a noite, eu dava a ela tempo para se acalmar, talvez as coisas fossem melhores pela manhã. Eu consegui um quarto por $50 para a noite. Quando eu estava caminhando em direção ao meu quarto, o quarto ao lado estava aberto. Ao passar, eu olhei para dentro e estava iluminado pelo brilho azul da tela da TV, embora do ângulo em que eu estava, não pudesse ver o que estava na tela. Eu não vi ninguém dentro, mas também não parei para olhar. Eu segui para o meu quarto. Era um quarto modesto e comum de motel pelo preço, com apenas uma cama queen size com uma cobertura de cama floral típica e brega, uma TV e um sofá. Eu não estava realmente cansado, então apenas me deitei com a TV ligada e joguei jogos no meu celular por um tempo. Havia algum ruído estranho que pensei que estava vindo da TV, então a desliguei, mas o ruído persistiu. Não era a TV, então eu me levantei e escutei. Percebi que o barulho vinha do quarto ao lado. Não consegui dizer se era um casal brigando, se era a TV do quarto ao lado ou se era o som de alguém morrendo, era apenas muito abafado. Nesse ponto, eu não tinha mais nada a fazer além de tentar dormir, mas então houve uma batida na parede, a parede que separava os dois quartos. Eu me levantei e fui mais perto da parede e aconteceu de novo. Era sem dúvida alguém do outro lado batendo nela com um punho. Não sei dizer o motivo por que estavam fazendo isso. Eu estava um pouco assustado, mas criei coragem e fui enfrentá-los. Eu fui até o quarto ao lado. Surpreendentemente a porta estava aberta e a TV ainda estava ligada, mas não havia som.
Eu bati na porta aberta perguntando se havia um problema ou se alguém precisava de ajuda. Não houve resposta. Eu pude ver até que a porta do banheiro estava aberta e a luz estava apagada. Eu entrei no quarto devagar, cautelosamente. E ainda não vi ninguém. Fiquei lá parado, completamente confuso. Fui mais perto da TV para ver o que estava na tela. Era apenas uma tela azul e uma nota colada na tela com uma substância grudenta. A nota na tela tinha uma escrita. Eu peguei a nota e estava escrito para verificar debaixo da cama. Eu deixei a nota cair e saí correndo do quarto batendo a porta. Voltei para o meu quarto e certifiquei-me de trancar a porta com a corrente de segurança. Me deitei na cama e mandei uma mensagem para minha namorada, contando o que tinha acontecido e que estava assustado. Ela me ligou imediatamente, e eu comecei a explicar melhor. Nesse momento, houve mais batidas na parede do quarto do motel. Ela ouviu claramente porque eu coloquei no viva voz. Comecei a ficar apavorado e ela me disse para correr para o meu carro ou para a recepção. Escolhi correr para a recepção para poder recuperar meu dinheiro. Disse ao rapaz na recepção que ele deveria ir ao quarto ao lado do meu e expulsar a pessoa, mas ele olhou para mim e com uma expressão confusa, disse que não havia ninguém registrado naquele quarto. Eu disse que ele precisava verificar e que precisava do meu dinheiro de volta, então ele foi comigo, e explicou que aquele quarto estava aberto porque tinha mandado fazer uma faxina e acabou esquecendo de fechar. Entramos no quarto, mas agora a TV estava desligada e o quarto estava escuro. Ele olhou embaixo da cama como a nota havia dito, não tinha ninguém. Até mesmo a nota que eu deixei cair no chão tinha sumido. Ele se recusou a me devolver o dinheiro, mas eram apenas $50. Eu não me importei. Saí dali e fui para o hotel onde estava minha namorada, feliz por abraçá-la e dormir na mesma cama que ela. Não sei o que presenciei naquele quarto de motel, não sei quem ou o que estava debaixo daquela cama e não quero saber. Terceiro relato. No início do ano passado, meu pai e eu viajamos para uma pequena cidade para fazer trabalho voluntário após uma enchente recente. Tínhamos reunido um caminhão cheio de roupas e itens doados para ajudar as famílias a se reerguerem. Na primeira noite, ficamos em um hotel que tinha uma vista perfeita para o oceano. Naquela noite, meu pai e eu ficamos acordados assistindo a Bruxa de Blair no meu laptop, usando o Wi-Fi gratuito do hotel. Na noite seguinte, meu pai reservou um quarto para nós em um hotel, já que não esperávamos ficar mais uma noite. Ficava a 100 metros de um parque de trailers e a propriedade tinha vista para um grande lago. A área era isolada do público e cercada por árvores. Todos os outros lugares estavam totalmente reservados, então não tínhamos outras opções. Nós conhecemos os dois gerentes que administravam e moravam no motel. Então, quando meu pai e eu chegamos no motel, os dois gerentes que comandavam e moravam lá nos receberam. A senhora era amável e nos informou tudo o que precisávamos saber, inclusive que o lago não estava cheio há 20 anos. Já o marido parecia ter sido retirado diretamente de um filme de serial killer, com ele sendo o próprio assassino. Ele não nos disse uma palavra, não sorriu, suas rugas derretiam em seu rosto e ele tinha olheiras escuras. Foi nesse momento que meu pai e eu começamos a ter um sentimento de desconforto em relação ao lugar. Então meu pai e eu saímos para comer pizza e ver um filme depois para evitar voltar para aquele lugar o máximo possível. Quando voltamos ao motel, era por volta das 8 da noite e estava completamente escuro.
Enquanto íamos para a parte de trás do caminhão para pegar nossa bagagem, encontramos uma sacola de roupas infantis escondida sob um pneu sobressalente, e começamos a andar com a sacola em direção ao parque de trailers, pensando que uma família poderia estar precisando delas. Mas já era noite, então não demoramos muito e resolvemos voltar para o motel. Fomos até a recepção com a sacola e pedimos ao gerente idoso e assustador se poderíamos deixá-la com ele para doar ao parque de trailers, já que eles eram vizinhos, e nós tínhamos que sair cedo de manhã para voltar para casa. Seus olhos se arregalaram e ele balançou a cabeça enquanto dizia: "Não há chance, de jeito nenhum, eu me recuso a ir lá." Então ele saiu. Meu pai e eu apenas nos olhamos, com os olhos dizendo: o que diabos acabou de acontecer? Então, decidimos deixá-lo no container de caridade, voltamos e fomos dormir. O que demorou cerca de 1 hora. Especificamente, lembro-me de ter acordado às 2h17 por causa do ronco do meu pai. Eu perdi o sono e resolvi ler um livro no meu celular. Meu corpo estava voltado para a porta. Também me lembro de ouvir carros acelerando e freando na entrada naquela noite, mas deixei o pensamento de lado achando que eram apenas alguns caras brincando. Essa suposição desapareceu depois que notei uma luz azul brilhante aparecer pelas rachaduras na parte superior e inferior da porta, e sussurros silenciosos vindo do outro lado que eu não conseguia decifrar. Nesse momento eu estava com muito medo para me mexer, estava paralisado no lugar. Meu coração batia forte na garganta e minhas mãos tremiam, literalmente tremiam. Eu ouvi a maçaneta da porta começar a sacudir e foi quando soube que aquilo não iria acabar bem. A luz então desapareceu, seguida por completo e absoluto silêncio. Isso deve ter durado uns 3 minutos, mas pareceram horas. Quando acordei meu pai e contei tudo o que tinha acontecido, ele riu e explicou que mais cedo na noite ele não conseguia dormir por causa de arranhões nas paredes bem ao lado da nossa cama. Eu fiquei confuso e não acreditei nele até que ele colocou o dedo nos lábios enquanto dizia: "Silêncio. Você está ouvindo isso?" Tudo ficou em silêncio até eu ouvir arranhões breves vindos da nossa cama. Eu pulei da cama e disse ao meu pai que precisávamos sair daquele motel imediatamente. Então deixamos a chave do quarto na cama enquanto seguíamos rapidamente para o caminhão, e acabamos partindo às 2h32 da manhã. Nunca mais vou chegar perto daquele motel. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se inscreva no canal.